Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 28 de abril. Está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques desta edição. Confira os projetos da pauta de votação da sessão desta quinta. Começa no sábado campanha de vacinação contra H1N1 na cidade. Legislativo homenageia a Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência de São José pelos 10 anos de atuação na cidade. E especialista discute a importância de revisar o plano de macrodrenagem para São José. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Hoje é dia de sessão aqui na Câmara e os vereadores já se preparam para apreciar os projetos de lei que estão na pauta de votação. E agora a gente conhece um pouco mais sobre os projetos que devem ser votados na sessão desta quinta. Acompanhe. 8 projetos de lei estão na pauta de votação da sessão de hoje. O primeiro, de autoria da Prefeitura, permite à empresa Construcap usar uma área pública como canteiro de obras para a construção do Hospital Estadual de São José. O terreno de 3.500 metros quadrados fica no Parque Industrial. Se aprovada pelos vereadores, a permissão de uso vai até março de 2017. Outro projeto da pauta, de autoria do vereador Fernando Petiti, cria o programa Vizinhança Solidária. A ideia é incentivar a cultura da segurança preventiva nos bairros e divulgar o telefone 190 para denúncias. Se aprovado, o programa será administrado pelo CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança de cada região, pelas polícias militar e civil e por representantes dos moradores e da Guarda Civil Municipal. Ainda deve ser apreciada durante a sessão a proposta da vereadora Dulce Rita, que autoriza a Prefeitura a incluir a aula de capoeira na grade curricular das escolas do município. Já o projeto do vereador Willis autoriza a Prefeitura a distribuir repelente para a população com o objetivo de combater a dengue e a zika. Também está na pauta o projeto de autoria do vereador Dr. Roniel, que fixa em 30 horas semanais a carga horária de psicólogos, farmacêuticos e nutricionistas e profissionais de laboratórios da administração pública, direta e indireta. Confira a pauta completa no site da Câmara, clicando em sessões plenárias. São José dos Campos e também outras cidades da região do Vale têm registrado avanço no número de casos suspeitos de H1N1. A campanha de vacinação contra a doença começa neste sábado. Veja na reportagem. A campanha nacional de vacinação contra a influenza A ou gripe H1N1 vai de 30 de abril até 20 de maio nas unidades básicas de saúde. Vão receber a vacina na rede pública as pessoas que fazem parte dos grupos de risco. Crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes, mulheres que deram à luz até 45 dias, trabalhadores da área de saúde, idosos acima de 60 anos e quem tem doenças crônicas, como as respiratórias, cardíacas, renais, diabetes, transplantados, entre outros. A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde. O público-alvo em São José dos Campos é estimado em cerca de 130 mil pessoas e a meta é imunizar 80%. A Secretaria de Saúde recebeu uma recomendação do Estado para dividir os grupos em etapas. A orientação do governo do Estado é que a gente fizesse a primeira fase, os primeiros dias de campanha, fosse para a chamada população de maior risco, ou seja, os profissionais estão direto ligados à área da saúde, as gestantes, né, e as puérperas, aquelas que acabaram de ter o bebê, e as crianças menores de 5 anos de idade. E depois, na segunda etapa, que seria no dia 9, seria os pacientes que são classificados como paciente de risco menor, que seria aí os pacientes crônicos, né? São os pacientes que têm pressão alta, diabetes, enfim. E a terceira fase seria aí com os reclusos, os pacientes que estão internados, né? Então, a gente fez uma pequena modificação, a gente manteve os idosos nessa primeira leva. A Câmara aprovou o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a imunizar também os professores e profissionais de escolas, mas eles não estão incluídos nos grupos de risco definidos pelo Ministério da Saúde. Daí veio uma demanda, veio uns pedidos dos professores que eles estavam muito preocupados, que inclusive já tinha aparecido alguns casos dentro dos estabelecimentos de ensino. Então faltou minha vontade política, como sempre, do prefeito cuidar dos seus funcionários. Não tem para esse grupo comprar essas vacinas
e aplicaria neles. Então é importante que a população entenda a definição de grupo de risco feito pelo Ministério e pela Secretaria de Saúde do Estado é exatamente para a vacinação ser feita com aquelas pessoas que, em pegando a doença, têm mais possibilidade de uma complicação, de uma doença respiratória aguda. Se houver sobra de vacinação, o que seria a sobra de vacinação? O grupo de risco todo foi atendido e ainda tem doses de vacina, será então feito para aquelas pessoas que têm contato com a população, ou professores que estão na sala de aula, né? Mas nessa fase não adianta ir procurar a unidade de saúde, ou procurar um político, ou procurar o secretário de saúde, porque a definição é muito clara. População de risco que é definida pelo protocolo do Ministério e da Secretaria de Saúde. Já os profissionais de saúde poderão procurar as UBSs. Os profissionais da área de saúde, né, é interessante que busquem o atendimento no serviço de saúde, nas UBSs, primeiramente aqueles profissionais que trabalham na linha de frente realmente, que trabalham com o paciente ou com possíveis pacientes infectados. Ele pode ser um disseminador também, né? Porque se ele for contaminado, ele vai atender outras pessoas e vai transmitir também o vírus para outras pessoas. Na verdade, ele pode transmitir também, né? A população está preocupada se a quantidade de doses fornecida vai ser suficiente. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu do Estado cerca de 65 mil doses. Então, o início da campanha, as doses já chegaram. Elas não são suficientes para atender toda a demanda da situação da população de risco, mas já vai começar a campanha de vacinação. Há uma preocupação porque o governo do estado tem essa sinalização de que o Ministério da Saúde não está entregando, não comprou a dose suficiente de vacinas que precisava. Por outro lado, também o governo do estado não comprou dose alguma para complementar. E essa situação acaba gerando no município o responsável por todo esse processo, que é quem está direto ligado à população. Mas a gente já enfrentou outras vezes esse problema, foi normalizado e tem expectativa que deve ser normalizado. Aqui nós tivemos casos internados, mas nenhum deles confirmados, a maioria deles tudo com evolução boa, já de alta. Então nós não temos ainda nenhum caso confirmado aqui em São José dos Campos. Mas há procura por toda essa divulgação que a imprensa tem feito em relação à cobertura nacional. Além da vacina, medidas simples de prevenção podem ser adotadas. Lavar as mãos direito, a hora que tu se cobrir a boca, né? Não tossir na frente dos outros, ambiente ventilado, evitar aglomerações quando a gente percebe que a gente não está muito bem, com a imunidade baixa. Isso tudo ajuda. A APPD, a Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência aqui de São José, comemora 10 anos de existência. A história da entidade e o trabalho realizado por ela foram homenageados na Câmara. Em uma década de atuação na cidade, os números da Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência, a APPD, impressionam. São mais de 5 mil famílias atendidas, 1.400 cadeiras de rodas e camas hospitalares distribuídas, além de 267 pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho. Pela relevância do trabalho realizado, a associação foi homenageada pela Câmara Municipal por proposta do presidente do Legislativo. Na verdade, valorizando todo o trabalho que é feito pela entidade, a PPD, e principalmente valorizando o trabalho que os colaboradores fazem. Os colaboradores, de maneira voluntária, abraçaram essa causa, atendem os portadores de deficiência, fazem a sua inclusão na sociedade e, o mais importante, a qualidade de vida para moradores da cidade de São José. É gratificante para nós, por quê? Porque isso reconhece o trabalho de 10 anos. 10 anos de uma história que a gente começou com muita luta e sacrifício, muitas vezes desacreditados por vários poderosos da sociedade. E hoje nós estamos aqui, mostrando que a força e a garra da pessoa com deficiência, das famílias que têm necessidades e que hoje pode colaborar, que a gente não pode desanimar, que os sonhos estão aí, as barreiras estão para ser quebradas, e nós somos o exemplo vivo disso. Os vereadores destacaram a iniciativa da fundadora da entidade, Maria Claudete da Silveira Rabelo de Moura, que também estava presente na cerimônia. E graças a Deus você existe, Claudete. Você conseguiu trazer esse povo todo aqui, já vem ajudando, montar essa associação. E o mais importante não é ficar dando cama, ficar dando cadeira, isso até o Roniel faz, isso é mole pro gato. O importante é fazer o que vocês fazem, é a orientação, é a inclusão. Sabemos que temos muito ainda que conquistar, não só através da Câmara, mas através da cidade e para a cidade toda.
A integração do trabalho da entidade com as empresas da cidade modificam e muito a vida do deficiente, gerando oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Como a Rosa, que superou as dificuldades com o apoio da entidade. Ajudou muito. De primeiro eu tinha uma timidez muito grande, porque eu não conseguia conviver com as pessoas. Hoje eu sou espontânea, converso, faço vários cursos, tenho uma chance enorme. Quem contrata também vê vantagens da inclusão. Nós temos muitos ganhos na relação com esses funcionários que trabalham, que são excelentes também nas suas funções. Então, não vemos diferenças nenhuma. Então, no Senac também tem toda a parte de acessibilidade para que o funcionário também se sinta à vontade e saudável no ambiente. A PPD aproveitou para entregar uma placa de reconhecimento a diversas empresas e instituições parceiras da entidade. O presidente da OAB de São José, Rodrigo Canelas, agradeceu em nome dos homenageados. Deficiência não significa ineficiência, pelo contrário, deficiência significa muitas vezes a superação. Extremamente louvável essa homenagem feita aqui por esta casa e eu espero que nós possamos aí estar aqui nos próximos 10, 20, 30, 50 anos aí para poder comemorar o crescimento da associação. No próximo bloco, vamos discutir a importância de revisar o plano de macrodrenagem para São José. A professora do ITA, especialista na área, comenta o assunto. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você tem acompanhado aqui no Diário as discussões sobre a lei de zoneamento e também o plano diretor para São José, que tem mobilizado os vereadores e representantes da sociedade civil. Aliado a essa temática, outro assunto também tem sido levantado por especialistas: a necessidade de revisão do plano de macrodrenagem aqui para a cidade. Nós conversamos com uma professora do ITA que explica melhor para a gente por que esse plano é importante para São José. Olá! A drenagem trata do escoamento das águas da chuva na superfície e também no subsolo. Para explicar como funciona esse sistema de prevenção a inundações e alagamentos, nós convidamos a professora do Departamento de Engenharia Civil do ITA, Iria Vendrame. Obrigada pela presença, professora. Bom, eu é que agradeço o convite que vocês me fizeram para estar aqui, não é? E eu espero contribuir com vocês e com a sociedade de São José dos Campos. Para a gente explicar para um cidadão leigo, né, que nunca ouviu falar do sistema de drenagem, como que a gente pode explicar numa linguagem simples? Olha, a gente pode dizer que nós temos o sistema de drenagem, que é o geral, e ele é composto de dois sistemas, subsistemas. O sistema de microdrenagem, que é constituído pelas bocas de lobo, que vão pegar água das ruas e depois vão levar para os condutos e levar para as galerias. E aí nós temos o sistema de macrodrenagem, que é constituído pelos rios, pelos córregos e pelas galerias de grande porte. E quando se pensa nesse sistema, né, vai criar o sistema, o que é levado em consideração? As regiões mais altas, mais baixas, a topografia e também quais os canais que já existem, os córregos, os rios, como funciona isso? Então, na fase de concepção do sistema de drenagem, a topografia é muito importante, porque a água ela escoa por gravidade no sistema de drenagem, que ele não tem pressão. Os canais, as galerias são abertas, elas têm ar dentro delas e a água, né? Então a água ela vai fluir pela gravidade, então dos pontos mais altos para os mais baixos. E isso é bem importante. E lembrar que é bom preservar as regiões mais altas, não é? Porque se nós colocarmos fizermos a urbanização ocupando as regiões mais altas, a água vai pegar então grandes velocidades e pode provocar erosões e escorregamentos. E a questão da permeabilidade do solo, isso também conta? Isso conta também, mas o solo é aquele que vai existir num bairro, né, na cidade.
E nós fazemos escavações para fazer o assentamento. É claro que a gente pode, na rua e nas calçadas, escolher nessa região qual é o lugar mais adequado. Mas aí nós temos um conjunto de canalizações, nós temos canalizações de esgoto, nós temos telefonia, gás. Então, o subterrâneo das ruas é bastante disputado, digamos assim. Quais os locais em São José que são considerados mais críticos? Olha, nós temos a região norte, o bairro Santana, a região do Buquirinha, Mirante do Buquirinha, é bastante crítico, né? Tem bastante riscos lá de escorregamentos. Rio Comprido também tem. E o histórico de inundações? O Vidoca, né, é bem conhecido, né? Sim. Então, o Rio Vidoca, ele tem o afluente Senhorinha, que nas cabeceiras ele é mais alto também. E as cabeceiras do Senhorinha foram ocupadas desordenadamente. Então, isso impermeabilizou bastante o solo. E como as declividades são acentuadas, então o rio, já lá naquela região do Senhorinha, Avenida Guadalupe, por exemplo, a água já está com bastante velocidade. Então, tem o transporte de sedimentos, erosão de margens, e todo esse transporte de sedimentos chega no Rio Vidoca. Então, vai assoreando o Vidoca, que fica mais suscetível a transbordamentos, né? A enchentes, inundações. A gente sabe que o plano de macrodrenagem compõe o plano diretor, né? E ele é atualizado a cada 10 anos, inclusive o último é de 2006, então vigente até 2016, né? Qual que é a importância de ter esse plano na cidade e de ter atualizado, né? De ele ser revisto? E o plano diretor de drenagem de São José dos Campos, eu acho que ele precisa ser revisado no sentido de ser mais detalhado. Eu acho que ele poderia, por exemplo, sugerir que cada lote preserve uma porcentagem permeável do lote. Por exemplo, 10%, 15%. É um mínimo que seria recomendado, porque daí cada lote vai ter a sua área permeável e vai permitir infiltração da água. Essa é uma prática que já existe em outras cidades. Exatamente, Jacareí já tem, Porto Alegre, Belo Horizonte, várias cidades já tem. E com relação às mudanças climáticas, elas influenciam a drenagem ou o sistema, né? Pensar o sistema? Certamente. As previsões climáticas estão dizendo que há uma tendência de aumento das chuvas. Então, se nós temos mais chuvas, vamos ter mais escoamento superficial. E, por exemplo, as travessias de córregos sob a Dutra, elas foram dimensionadas há muitos anos. Então, muitas travessias vão precisar ser redimensionadas. E o mesmo acontece nos centros das cidades mais antigas. O mesmo centro de São José dos Campos já tem a sua drenagem bastante antiga e precisa ser revisada também. A gente pode fazer simulações com o modelo chuva-vazão, em que você pega a quantidade de chuva, você conhece a bacia hidrográfica e você pode estabelecer planos de inundação, né, associados a períodos de retorno de chuvas. Então, você tem condições de saber quais são as regiões que são alagáveis, digamos assim. Então, quando você está estudando mobilidade urbana, que hoje em dia isso está sendo bastante discutido, a gente precisa conhecer as regiões suscetíveis a alagamento, porque se você tem um anel viário, é um sistema caro e não é compreensível que um anel viário fique alagado. Assim. Professora, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos, as informações trazidas. Por uma especialista, sempre muito útil. Obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. No próximo bloco tem esporte aqui no Diário. Meninas da Águia foram derrotadas pelo Flamengo, mas não é para se preocupar não. A equipe ainda vai para a semifinal e a gente entende melhor no Giro Esportivo e é daqui a pouco.
Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Agora a gente acompanha as vagas de emprego disponíveis no Pátio de São José. Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado, é bom ficar de olho. É a nossa agenda de serviços. As vagas de emprego disponíveis no Pátio Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos são para auxiliar administrativo, corretor de imóveis e motorista carreteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao pátio levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a quinta-feira vai ser de muita música aqui na cidade. Confira na nossa agenda cultural. Hoje, no Teatro Colinas, tem concerto da Orquestra Sinfônica de São José com a participação do cantor Jean William. No repertório, uma seleção de canções de jazz e peças brasileiras. A apresentação é às 8 horas da noite e a entrada custa a partir de R$ 30. Ainda nesta quinta, o Sesc vai ser palco de muita música. O trompetista Guisado vai apresentar seu terceiro álbum com canções no estilo punk rock e free jazz. O espetáculo começa às 8 horas da noite e os ingressos custam a partir de R$ 5. Também na noite de hoje tem shows da banda Red Fox e da dupla Matheus Minas e Leandro, com muito rock e sertanejo. As apresentações são às 8 horas da noite em um bar que fica na Avenida Manuel Borba Gato, número 158. A entrada custa a partir de R$ 5. Para fechar a noite tem show da banda Shadows. O grupo traz no repertório muito rock and roll. A apresentação é às 9 horas da noite em um bar que fica na Praça Gastão Vidigal, número 4. A entrada é a partir de R$ 10. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. E vamos então com a previsão do tempo para esta quinta e também para sexta-feira. O céu nublado se mantém nesta quinta, mas o sol pode aparecer durante curtos períodos da tarde. A probabilidade de chuva é pequena, não passa de 15%. As temperaturas continuam amenas e a máxima chega aos 20 graus, mínima 15. A sexta também vai ser de céu nublado e as chances de chover são grandes, 90%. As temperaturas variam entre 14 e 19 graus. E agora é hora de falar de esporte. As meninas da Águia acabaram sendo derrotadas pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim conseguiram se classificar para as semifinais. Foi só um susto, hein? E tem notícia boa para a cidade. Olha, o basquete feminino de São José volta às quadras nesta temporada. A gente vai saber melhor sobre tudo isso agora com o repórter Daniel Melo. Daniel, boa tarde. Muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E no duelo que valia a primeira posição no Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, o São José acabou derrotado pelo Flamengo. Jogando no centro de treinamentos do Zico, no Rio de Janeiro, o Flamengo acabou liquidando a partida em 2-0 em praticamente 5 minutos. Maurine abriu o placar aos 15 minutos e Bárbara ampliou aos 20. Com este resultado, o Flamengo terminou com 13 pontos e o São José ficou com os mesmos 9 que tinha iniciado a rodada. Agora a equipe encara o Rio Preto nas semifinais, reeditando a final do Campeonato Brasileiro. O Rio Preto foi o primeiro colocado do Grupo 5, ficou com 13 pontos na disputa desta segunda fase. Bem, falando de boa notícia, o basquete de São José dos Campos, basquete feminino, volta às quadras no Campeonato Paulista, disputando com 6 equipes esta competição. Estará ao lado de Presidente Venceslau, Jundiaí, Santo André, Franca e São Bernardo. A estreia das meninas está marcada para o dia 18 de maio, às 5h30 da tarde, visitando São Bernardo. E a primeira partida em casa será no dia 25, no ginásio Cidade Jardim, quando recebe a equipe do Jundiaí. Boa sorte às meninas. Bem, estas são as informações do esporte desta quinta-feira. Eu volto amanhã, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.